Responsabilidade emocional. O que é, afinal? Vivemos em uma época onde falar sobre sentimentos se tornou mais comum, e ainda assim, muitos continuam sofrendo por não saber lidar com as próprias emoções, ou com as dos outros. Aqui que entra um conceito fundamental: responsabilidade emocional. O que é responsabilidade emocional? Responsabilidade emocional é a capacidade de assumir consciência e compromisso com os próprios sentimentos e com o impacto que eles causam nas pessoas ao redor. Não se trata de reprimir emoções, mas de amadurecer emocionalmente para lidar com elas de forma consciente, ética e empática. É saber que você não é responsável pelo que o outro sente, mas é responsável pelo que você desperta e promete emocionalmente ao outro. Por que isso importa? Porque relacionamentos, sejam amorosos, familiares ou profissionais, não sobrevivem apenas de boas intenções. Eles exigem presença emocional, verdade e clareza. Sem responsabilidade, criamos expectativas falsas, relações instáveis, vínculos que machucam mais do que curam. Alguns exemplos práticos: falta de responsabilidade emocional. Flertar com alguém sem intenção real e depois desaparecer. Prometer algo que sabe que não vai cumprir. Ignorar os próprios traumas e projetá-los em quem está próximo. Com responsabilidade emocional, comunicar com clareza o que se sente e o que se espera. Saber dizer não sem culpa. Admitir limites, vulnerabilidades e respeitar os do outro. Um ponto essencial: autoconhecimento. A base da responsabilidade emocional é o autoconhecimento. Quem não entende o que sente, vive reagindo de forma impulsiva, machucando a si e aos outros. É preciso se perguntar: de onde vem essa emoção? O que ela está tentando me mostrar? Estou usando o outro como fuga para minha própria dor? Ser responsável emocionalmente é entender que liberdade emocional não é fazer o que quiser, mas fazer o que for justo e coerente emocionalmente. Reconhecer que as emoções não são desculpas, mas alertas. Parar de culpar o outro por dores que são responsabilidade sua de curar. A ilusão da culpa e a liberdade da responsabilidade. Muitas pessoas confundem culpa com responsabilidade. Acham que assumir responsabilidade emocional significa carregar o peso das emoções dos outros. Mas isso é um erro. A culpa paralisa. A responsabilidade liberta. Ser emocionalmente responsável é entender os seus limites e também os dos outros. É reconhecer que sim, o que você faz, diz e promete tem impacto, e por isso precisa ser feito com consciência. Quando você diz a alguém que o ama, quando você some sem explicação, quando você entra na vida de alguém carente só porque se sentiu carente também, você está criando vínculos. E vínculos são feitos de energia emocional, que exige presença, clareza e verdade. O custo da falta de responsabilidade emocional, a ausência de responsabilidade emocional, cria um rastro de pessoas quebradas. Gente que confunde afeto com migalha. Gente que acha que o outro vai curá-la, salvá-la ou validá-la, mas ninguém pode dar o que você ainda não construiu dentro de si. É por isso que tanta gente entra em ciclos repetitivos de dor. Se envolvem rápido, se entregam sem saber o porquê, e depois se frustram porque o outro não correspondeu. A verdade é que ninguém vai corresponder a algo que você nem sabe explicar. Se você não entende suas próprias emoções, como espera que alguém cuide delas por você? A força silenciosa de quem é emocionalmente responsável. Uma pessoa emocionalmente responsável não é fria. Ela sente, mas não age impulsivamente. Ela ama, mas não se anula. Ela fala, mas também sabe ouvir. É alguém que aprendeu, talvez na dor, que ser forte emocionalmente não é sobre se fechar, mas sobre não depender da instabilidade emocional dos outros para existir. Essa força silenciosa transforma tudo. Você deixa de aceitar migalhas, deixa de implorar por validação e, acima de tudo, deixa de sabotar as próprias relações. O primeiro passo à responsabilidade emocional começa com uma decisão: parar de fugir de si mesmo.
Você só se torna livre quando se compromete a ser inteiro, e ser inteiro exige coragem. A coragem de olhar para o que dói, de não responsabilizar o outro pela sua carência e de não brincar com os sentimentos de quem cruza o seu caminho. Porque, no fim das contas, não se trata apenas de como você se sente, mas do que você faz com o que sente. Conclusão: responsabilidade emocional é um ato de coragem. É escolher a verdade, mesmo quando ela dói. É crescer ao invés de fugir. É amar com consciência, não com carência. Porque, no fim, ser emocionalmente responsável é um ato de amor, por você e pelo outro. O mundo está cheio de pessoas que sentem muito, mas entendem pouco do que sentem. Cheio de relações que começam com intensidade e terminam em silêncio. Cheio de promessas que nunca deveriam ter sido feitas, mas você pode quebrar esse ciclo. Você pode ser o ponto de equilíbrio em um mundo emocionalmente instável. Comece com um passo. Olhe para dentro. Entenda as suas dores, seus padrões, seus vazios. A autossuficiência emocional não é se fechar, é se fortalecer, é deixar de ser vítima daquilo que você sente. Responsabilidade emocional é quando você se olha no espelho e entende: eu não controlo o que os outros fazem, mas controlo o que eu aceito, o que eu causo e como eu reajo. E isso muda tudo. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, é porque está na hora de assumir o controle da sua vida emocional. Não espere que os outros mudem. Comece por você. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Porque responsabilidade emocional não é um fardo, é liberdade. E a liberdade começa com uma escolha: se tornar alguém que sente, mas também se responsabiliza.